Bem-vindo a seu espaço alternativo de estudo do Colégio Loyola. Estamos no curso de Matemática Básica e o assunto hoje é muito importante. A gente vai falar de escala. Escala que é cobrado lá na geografia, que é cobrada aqui na matemática. Então fica atento, porque saber escala é vida. Porque você vai entender o que é a escala de um mapa e essa coisa toda. Primeira coisa, escala é uma razão. Então a gente vai dividir dois números. Não é isso que a gente viu na última aula? Razão é divisão entre dois números. Na geografia, uma escala de mapa, uma escala cartográfica, que é assim que o pessoal lá de geografia fala, né? Uma escala cartográfica, ela é definida assim, ó. A gente vai chamar de a escala e a gente vai pegar a medida, vou escrever tudo, ó. Não, abreviadinho, né? A medida do desenho dividido pela medida real. É isso que a gente vai fazer. Se a gente quer definir uma escala, a gente tem que fazer isso. A gente tem que pegar a medida do desenho e dividir pela medida real. Tome cuidado. Obviamente, para definir uma escala, você precisa dessas duas medidas. E é regra. Eu não vou escrever aqui porque vai ficar muito poluído, mas anote aí no seu caderno. Para definir a escala, a medida do desenho e a medida real, obrigatoriamente, devem estar na mesma unidade de medida. Preferencialmente, porque isso facilita os cálculos, a gente coloca na menor unidade. A mais usada na geografia é centímetros, porque a gente mede lá a distância entre dois pontos no mapa em centímetros. Mas preste a atenção, porque muita gente faz, exemplo, né? Escala. Vamos pegar uma escala 1 para 300 mil. Peguei aqui, ó. O que muita gente fala e é errado? Primeiro, a grande utilidade da escala é comparar a medida do desenho com a medida real. Aí muita gente fala assim, ó, vê se é mentira. Para cada 1 centímetro do desenho, eu tenho 300 mil centímetros na realidade. Isso está errado? Não, não está. Né? 1 centímetro do desenho, de fato, representa 300 mil centímetros na realidade. Acontece que escala não tem unidade de medida. Pasmem. Escala não tem unidade de medida. É 1 centímetro? Pode ser 1 centímetro? Pode. Mas pode ser 1 milímetro. Aí essa escala está falando que para cada qualquer coisa do desenho, eu tenho 300 mil dessa qualquer coisa na realidade. Tipo, 1 milímetro no desenho são 300 mil milímetros na realidade. 1 quilômetro no desenho são 300 mil quilômetros na realidade. Se é que existe um mapa desse tamanho que tem 1 quilômetro. Obviamente não tem, mas a escala quer dizer que é qualquer coisa para 300 mil qualquer coisa na realidade. Não existe unidade de medida na escala. Beleza? Então agora a gente vai começar a trabalhar com a escala para que você tenha proficiência, que você fique bom nisso. Então existem várias situações em que a escala é utilizada. A primeira é, eu dou a medida do desenho, eu dou a medida real e você encontra a escala. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Ó, então vamos fazer assim. Anota aí, escala é medida do desenho sobre medida real, a gente não esquece isso mais. Detalhe, não existe escala só de mapa, gente. Existe escala de um monte de coisa, tá? Na nossa vida, e o Enem, por exemplo, e os professores de geografia usam só a escala de mapa. Mas existe escala para um monte de coisa. Toda vez que você quer ampliar e reduzir alguma coisa, você usa escala. Beleza? Mas especificamente, como que o curso de matemática básica, a gente vai trabalhar com escala cartográfica. Nós não estamos falando de outra escala não, apesar de que existe, nós estamos falando só de escala. Beleza? Cartográfica. Então vamos lá. Ó, primeiro exemplo, vamos fazer, depois eu vou pro quadro. Ó, exemplo. Imagina que você tem aqui um mapa, vou desenhar um mapa aqui meio esquisito.
E aí eu tenho que a distância entre duas cidades, na realidade, e aí vou colocar assim, ó, a medida real. A medida da distância entre duas cidades é de 80 quilômetros. 80 quilômetros. São 80 quilômetros. A distância entre a cidade A e a cidade B, 80 quilômetros. Só que aí eu peguei minha régua, fui lá medir, e a medida aqui no desenho, a medida aqui no mapa, é de 8 centímetros. Eu medi minha reguinha, 8 centímetros. Para que serve a escala? Para eu saber quantas vezes menor é esse desenho em relação à realidade. Como é que eu vou fazer essa conta? Vamos fazer juntos? Ó, a escala é a medida do desenho, 8 centímetros, dividido pela medida real, que é 80 quilômetros. Os mais ingênuos, iriam simplificar o 8 com 80 e encontrar um décimo. Está errado. Está errado. Por quê? Porque a medida do desenho e a medida real devem obrigatoriamente estar na mesma unidade. Dica, olha aqui na câmera para mim. Dica. Sempre transforme a unidade maior na unidade menor. Dá menos conta. Confia em mim. Então nós vamos mexer com quilômetro. Como é que eu faço para transformar de quilômetro para centímetro? Você já aprendeu isso aqui no curso de matemática básica. E se você tem problema com isso, tem que voltar lá na aulinha que eu falo de transformação de unidade de medida. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar esse mapa horroroso aqui, só para a gente contar junto. Olha para cá. Eu tenho lá, ó, quilômetro, depois, vai falando, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ficou feio, mas tudo bem. Eu tenho 80 quilômetros e quero chegar lá no centímetro, entenda? 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5 casas. Então, nesse caso, eu vou ter 8 sobre 8 com 1, 2, 3, 4, 5 casas. Que nesse caso é 800 mil. 800 mil. Dá para simplificar essa brincadeira? Dá. Detalhe, se você quisesse dar a escala de 8 para 800 mil, não estaria errado. Não, porque muita gente acha que a escala tem que ter esse carinha aqui de cima, que a gente chama de antecedente, igual a 1, não precisa. Se alguém brigar com você, porque você está dando uma escala de 8 para 800 mil, problema da pessoa que brigou com você. A sua escala não está errada, mas existe uma convenção, né? Para ficar mais fácil, é mais usual. Então, quando o seu professor de geografia exigir, aceita que dói menos. Porque é convenção lá na geografia o antecedente ser 1. Matematicamente não está errado, mas como você está na aula de geografia, a convenção é deles lá, então faz do jeito que tem que ser feito. Beleza? A gente vai simplificar o 8 com 800 mil. Então, a escala vai ser, se eu simplificar aqui, vai dar 1 para 100 mil. Beleza. Essa é a escala do meu exemplo. É o primeiro caso em que eu te dou a medida do desenho e eu te dou a medida real. Esse é o primeiro caso. Quero encontrar a escala. Primeiro caso. Legal? Agora nós vamos vir aqui para o quadro, que agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos estudar o segundo caso de escala, que é quando a escala é dada. E aí a escala é dada, e aí o probleminha tá te dar a medida do desenho e quer a medida real, ou o contrário. Ele tem a medida real e quer a medida do desenho. Vamos aprender como é que faz isso? E para isso nós vamos usar proporção. Olha que coisa linda! A gente aprendeu na última aula proporção, então agora ficou muito fácil. Quem errar é porque quis errar, porque é muito fácil. E depois a gente treina e fica foda. Desculpa, foda não pode, corta essa edição. A única coisa que conta. E a gente fica super craque em escala, beleza? Bora lá, galera. Ó, não corta não, ficou legal. Vambora. Ó, o lance é o seguinte, ó. O meu exemplo é, eu tô te dando uma escala de 1 para 250 mil. Eu tenho aqui um mapa, um professor de geografia, muito amigo meu, ele falou comigo que essa escala aqui é sempre muito usada em muitos mapas, 1 para 250 mil. Só existe essa? Não. Cada mapa tem a sua escala. Mas diz que essa aqui é usada
Muitas vezes, muitos mapas têm essa escala. Aí, olha só o que está acontecendo. Nós vamos fazer assim primeiro. Vamos considerar que eu tenho esse mapa, aí eu pego lá minha reguinha e vou medir a distância entre essas duas cidades. E eu cheguei à conclusão, eu medi lá na minha régua, deu 10 centímetros. No mapa, a distância entre a cidade A e a cidade B é 10 centímetros. E eu gostaria muito de saber qual que é a medida real. Qual que é a medida real da distância entre essas duas cidades? O que eu tenho que fazer? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Bom, simples. A gente não sabe, a gente sabe ou não sabe? O conceito, a definição de escala. Olha só que coisa legal. A escala, vou escrever aqui para você, é a medida do desenho, AMD, sobre a medida real, AMR. Beleza. A escala a gente tem? Tem. Quem que é? A escala é 1 para 250 mil. A gente já viu na aula passada que a gente pode escrever a razão como divisão ou como fração. Simples assim. Então, a escala é igual à medida do desenho, que eu sei que é 10 centímetros, e vou colocar aqui embaixo a medida real. Vou chamar essa medida real de x. Normalmente a gente chama de x. Toma cuidado com uma coisa. Toma cuidado. Porque a gente não mede distância entre duas cidades em centímetros. Vamos combinar. Né? Qual é a distância daqui ao Acre? A gente vai medir em centímetros? Lógico que não. A gente mede em quilômetros. Mas olha para cá. Aqui no mapa está aparecendo centímetro. Então, quando você for fazer essa conta, você vai encontrar centímetro. Isso é uma coisa óbvia. Mas você não usa centímetro. Depois você pega essa quantidade de centímetros e transforma em quilômetro. Pode ser? Então vamos lá, ó. Multiplicando, vou tirar esse centímetro e todo mundo já está sabendo que eu vou encontrar x em centímetros. Então vamos lá. Multiplica cruzado, vai ficar x vezes 1 é x, que é igual a 10 vezes 250 mil. Beleza. E aí, gente, eu usei a proporção para te explicar. Mas não precisa mais de proporção, né? Toda vez que esse carinha for 1, a realidade é 250 mil vezes maior do que o desenho. Basta você pegar a medida do desenho e multiplicar por 250 mil. Se aqui for 1 para 300 mil, a realidade é 300 mil vezes maior do que o desenho. É só você pegar a medida do desenho e multiplicar por 300 mil. Uma coisa óbvia. Ó, 10 vezes 250 mil, quanto que vai dar? Eu vou ter que colocar mais um zero, porque multiplicar por 10 é a mesma coisa de colocar mais um zero. Então a gente vai colocar aqui já tinha 4 zeros, a gente coloca mais um. E aí deu 2.500.000 quilômetros. Não, né, cara? Centímetros. Mas eu preciso transformar isso em quilômetro, porque a gente dá a distância entre duas cidades em quilômetro. Olha como é que é fácil, ó. A gente vamos construir um quadrinho lá, ó. Quilômetro, quitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí esse zero tem que ficar no centímetro, tá aqui, ó, o zero no centímetro, e aí você vai colocando, né? 1, 2, 3, 4, coloca mais 4. 1, 2, 3, 4. E o 25 acumula tudo no quilômetro. Tira a vírgula daqui, passa para cá. Qual é a distância real, figura, entre essas duas cidades? 25 quilômetros. Olha que coisa linda, muito fácil. O que você precisa fazer agora, figura? Treinar com o atleta. Pega os exercícios e treina. Vai pegar o exercício aqui do curso de matemática básica, vai pegar os exercícios do professor de geografia, vai pegar a prova do Enem, vai fazer tudo, porque agora, quando alguém falar de escala com você, você é o rei da escala. Muito bem. Só uma perguntinha. Mas e se fosse... Eu não vou fazer, porque senão o vídeo fica grande demais e você vai treinar isso, obviamente, lá nos exercícios. Então quer dizer que toda vez que aqui for 1, esse númerozinho aqui fala quantas vezes maior é a realidade. Bom, eu dei a medida do desenho e quis a realidade. Aí você foi e multiplicou por 250 mil. Óbvio, qual que é a operação inversa da multiplicação? Qual que é? Fala aí. Isso, divisão. Então quer dizer que se eu te der a medida real, se eu te desse que na realidade essa distância é de 25 quilômetros, para você encontrar esse 10 centímetros, em vez de multiplicar, você ia dividir. Né? Você pega esses 25 quilômetros, transforma em centímetro, porque no desenho é centímetro, e divide por 250 mil.
E aí, obviamente, você vai chegar nos 10 centímetros. Então, do mapa para a realidade, multiplica pelo consequente. Da realidade para o mapa, divide pelo consequente. Fácil ou não? Muito fácil. Então, se você gostou, vai lá, faz os exercícios, fica fera em escala e a gente tem outro assunto muito importante, que é o próximo vídeo. A gente vai falar sobre porcentagem. Quer aprender porcentagem? Quer saber fazer cálculos mentais de porcentagem? Então assiste o próximo vídeo com o professor Rafael Gestão, sou eu, porque estou sempre contigo. Somos grandíssimos amigos. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!